Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, mais uma vez estamos na casa do Senhor para louvar, bendizer e enaltecer o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. 2 Samuel 9. A partir do verso 1, nos diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebá. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebá. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu servo. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei mandar, a seu servo assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos, oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós lhe agradecemos por tudo quanto o Senhor já fez no nosso meio, falou, pela glória que o Senhor já manifestou. E nós pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude na ministração da palavra, fala aos nossos corações. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lembrando, os irmãos já falaram, este culto nós o denominamos por culto do amigo. E o intuito deste culto é justamente ser um culto evangelístico. Um culto evangelístico, de nós chamarmos os nossos amigos, chamarmos os nossos colegas para estarem ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Então, o desejo do nosso coração era que a casa estivesse repleta de visitantes, mas nem sempre acontece como a gente quer. E eu sei que Deus marcou este dia, essa hora, para nós que estamos aqui ouvirmos a sua voz. Glória a Deus. Irmãos, essa história de Mefibosete é muito linda. Nós lembramos da canção
que também marcou a nossa geração, marcou a nossa vida, uma canção muito bonita que conta essa história. E tratando-se de amigos, nós vimos aqui um relato de uma amizade duradoura, a amizade entre o rei Davi e o seu amigo Jonatas, filho de Saul. O que acontece? Nós sabemos que Deus rejeita a Saul e eventualmente esse vem a morrer e juntamente com ele o seu filho Jonatas. E por volta dos 5 anos de idade que acontece essa tragédia na vida de Mefibosete, e a sua babá, traduzindo para os nossos dias, a sua ama, ela vai fugir com Mefibosete para escapar da ira do rei. Era costume da época dos reinados antigos, quando se tomava um reinado de um rei, eles buscavam toda a genealogia deste rei, todos os parentes, todos os príncipes, todos os sobrinhos, aniquilava toda a família relacionada desse rei, para que não houvesse uma rebelião e esses viessem tomar novamente o trono. Então, quando Jonatas morre e Davi é assunto ao trono, quando ele assume o trono de Israel, essa mulher entende que Davi ia matar Mefibosete, ia acabar com a vida dele. Obrigado, meu filho. Ia acabar com a vida dele, porque era o costume dos reis da época. Mas aí ela vai fugindo com ele, ele cai, e nessa queda há um acidente e ele fica paraplégico, fica coxo das 2 pernas. Ele não consegue mais andar. E ela foge e vai para um lugar chamado Lodebá. Entenda, Davi está reinando, a vida está seguindo. E entenda também que Mefibosete é da linhagem real. Ele é um homem que devia estar sendo honrado, devia, pelo seu direito, ser honrado, estar vivendo em palácios, era príncipe do reino. Só que Davi está reinando, Davi está tocando o seu reinado e Mefibosete está praticamente esquecido em Lodebá, sofrendo, aleijado, coxo de suas pernas, não consegue andar, dependente, vivendo uma situação de calamidade. Só que nós vemos no capítulo 9 o diálogo que Davi está tendo com um servo, que era até servo de Saul. Ele busca alguém, ele questiona no seu palácio se havia alguém da família de Saul que ele pudesse ajudar, por amor a Jonatas, por amor a uma amizade, por amor a um amigo, por amor a alguém. Ele queria trazer benevolência, beneficiar alguém da família de Saul por amor a Jonatas. E aparece no diálogo o servo Ziba. E ele traz a notícia: existe na verdade, filho de Jonatas. Só que ele tem um problema. Ele é aleijado das 2 pernas. Ele é coxo das 2 pernas. Ele não anda. Ele está deficiente, não consegue andar e mora em Lodebá. Está esquecido lá. E Davi, mais do que depressa, assenta no seu coração e ordena a Ziba que vai e chame ele. Aqui eu começo a reparar algumas coisas que esse verso, que esse texto nos relata, que essa história. Eu vejo o diálogo de Davi e Ziba a respeito de Mefibosete, e parece que eu consigo ver o mesmo diálogo com Jesus e o Espírito Santo. Jesus olhando e falando: alguém que eu possa agir de benevolência, que eu possa restaurar, que eu possa ajudar. Deus olhando e falando: alguém que eu possa ajudar, estender a mão por amor a Jesus. E aí Ziba, representando o Espírito Santo, ele vai em busca daquele que necessita, aquele que é desprezado, aquele que é esquecido, e traz novamente para o reino. Entenda, na lógica era para ele ser morto, na lógica de estratégia de guerra era para ele ser aniquilado. Aí o que acontece? Ele não recebe o que merece, mas ele recebe a manifestação da graça na sua vida. Você não está entendendo? Você está olhando para a história de Mefibosete e falando: eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não tenho nada a ver com essa história. Mefibosete é lá do Antigo Testamento, é lá do reinado de Davi. Ele está lá em Lodebar. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós nos assemelhamos tanto com a história de Mefibosete, porque outrora nós estávamos jogados, esquecidos, escanteados. E há um momento que o rei lembrou-se de nós e mandou o Espírito Santo nos buscar e nos deu lugar de honra por causa da sua graça. O que nós merecíamos era morte, o que nós merecíamos era condenação, mas a graça nos alcançou e ela deu-nos misericórdia e nos deu o privilégio de estar na vida e na presença do Senhor. Mefibosete tem uma vida marcada na sua história. A marca que ele recebeu foi as suas pernas quebradas, aleijado. Os irmãos conhecem algumas histórias dos aleijados na Bíblia. Eles não tinham condição de trabalhar, então estavam fadados a mendigar. Os cegos mendigavam, os coxos mendigavam. Ele estava fadado a essa vida. A sua vida foi marcada por um momento. Quantos de nós, por causa de um momento, por causa de um acidente, a nossa história, a nossa vida foi marcada? Tem gente que por causa de uma decepção, aleijaram as suas pernas, caíram e não conseguem se reerguer. Quantas pessoas que por causa de algo que aconteceu na sua vida, abriram mão de estar na presença do rei e preferem ficar esquecidos, não conseguem se reerguer. São vidas que foram marcadas por um momento, são vidas que foram marcadas por um acidente aqui, assim como foi na vida de Mefibosete. Ah, meu irmão, você pode até estar jogado no chão, você pode até estar com as suas pernas machucadas, com sua alma ferida, mas saiba que lá em Lodebar, que lá no seu quarto, que lá na sua casa, Deus tem te contemplado e já está sendo falado teu nome na mesa do rei, já teu nome tem sido citado na presença do rei. Mesmo escondido, mesmo lançado, mesmo escondido em Lodebar, mesmo não caçando, mesmo não procurando, mesmo não fazendo por onde, lá na mesa do rei, o Senhor começou a mover. Entenda isso. Você não precisa estar lá, você não precisa falar, você não precisa fazer. Se você confiar no Senhor, lá na mesa do rei, o seu nome é falado. Se você confiar, para muitos você está esquecido. Talvez as pessoas falavam no reino: aonde anda Mefibosete? Será por onde ele anda? Parece que a sua alma fugiu com ele no início do reinado, está esquecido, talvez já morreu. Tem gente que está dizendo que a história até que acabou, mas Deus está falando aos nossos corações aqui hoje. Está chegando a hora, está chegando o momento de você se voltar para a mesa do rei. Está chegando a hora de você sair do lugar de vergonha e vir para a presença do rei e viver o extraordinário com ele. Lodebar, um lugar de luta. Ele estava lá esquecido, longe do reinado, vivendo as misérias, não tinha recurso, não tinha palavra, era esquecido. Mas lá Deus estava lembrando dele. Deus está falando com alguém aqui hoje, que não importa o lugar que nós estejamos, não importa a situação que nós estejamos passando, o rei tem contemplado a nossa vida. Aleluias. O rei tem buscado mudar a nossa história. Aleluias. O rei tem olhado para nós com graça. A situação, como diz o mineiro, pode estar preta, pode estar complicada, mas Deus, quando entra na situação, você sai de Lodebar e vem para o castelo, você sai da vergonha e vem para a honra, você sai do sofrimento e vem para a bonança na presença do Senhor. Deus está falando com alguém aqui hoje. A sua situação não te determina. Você é príncipe, você é chamado, você é escolhido, é comprado. Para de ficar em Lodebar. Vem para a mesa, vem para a mesa. Na mesa há lugar para nós. Aleluias, aleluia, glória a Deus. O rei
toma a decisão de buscar a Mefibosete. Assim como ele nos alcançou, ele manda buscar Mefibosete. Mefibosete, quando chega, talvez as pessoas ficassem olhando e falando: nossa, ele com as pernas atrofiadas, a sua vergonha aparecia, o seu defeito, a sua queda, o que aconteceu com ele aparecia, era visível a todos. Só que olha para um detalhe: quando eles pegam Mefibosete aleijado, eu vou parafrasear para nós aqui hoje. Quando ele pegou o Reginaldo, o pecador, aleluia, quando ele pegou o Reginaldo cheio de falhas, cheio de defeitos, ele pegou, me trouxe e me assentou na mesa, assim como assentou a Mefibosete. O defeito que era nas suas pernas agora está encoberto pela mesa do rei. Oh, aleluia. A vergonha que ele tinha, agora ele senta e o que aparece, as pessoas veem. O que eu estou dizendo é que na presença do Senhor nós somos todos iguais. Na presença do Senhor não tem maior, não tem melhor, nós somos todos iguais. O Senhor Jesus, a graça de Deus, chegou e nivelou todos no mesmo patamar. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecemos da glória, da graça de Deus. Nós somos todos iguais. Para de pensar, meu irmão, eu estou olhando para você e estou te considerando maior do que eu estou olhando para o irmão. Somos todos iguais, dependentes. Não tem aqui lugar para nós julgarmos: olha, é aleijado, olha, aquele ali é assim, aquele outro é daquele jeito. Nós somos todos dependentes, não merecíamos estar aqui, mas o rei nos chamou e nos colocou na sua mesa, a mesa da graça. Esconde o nosso defeito. Aleluia. Eu imagino Mefibosete. Que outrora sofrendo, outrora jogado, escanteado, agora está se assentando na mesa do rei, para jantar com ele, para comer com ele, para cear com ele. O rei lhe tratando como um príncipe. Irmão, se fosse só isso, Mefibosete voltava para Lodebar feliz. Se fosse só isso, o rei lembrou de mim. Se fosse só isso, ele voltava para Lodebar feliz. Chegava, falava com todo mundo: o rei lembrou de mim. Eu comi na mesa do rei. Só que o rei falou com ele: olha só. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, olha só. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Tudo que pertencia. Ai, você não está entendendo. É que aquele camarada que era esquecido, aquele camarada que era jogado lá em Lodebar, aquela pessoa que ninguém dava nada por ele, pensavam que ele ia morrer, pensavam que ele estava perdido. Mas chegou o dia que o rei lhe chamou, e quando o rei chama, ele restaura. Ele disse para ele: tudo que é seu está sendo restituído agora. Outrora nós estávamos jogados, esquecidos, lançados ao pecado, condenados à morte. Mas aí o rei nos chamou, nós nos assentamos com ele, ele restaurou a nossa vida. E se fosse só isso, nós voltaríamos felizes. Mas ele nos deu lugar de filhos, por adoção. O que é que nós somos, evangelista Clemson? Nós somos príncipes, somos filhos do rei. Oh, aleluia, aleluia. Alguém olhou para você há tempos atrás e falou: não vai dar nada, não tem solução, não tem jeito, está perdido. Esse daqui não tem jeito, esse daqui é para droga, é para o alcoolismo, está perdido, não tem jeito. Mas aí Deus olhou para nós e falou: não é das drogas, não é do álcool, não é da prostituição, não é do homossexualismo, é meu, é príncipe.
é príncipe, é meu filho. É meu filho. Deus está restaurando aqui hoje. Deus está trabalhando aqui hoje. Deus está levantando pessoas como Davi aqui hoje, que vão sair daqui e vão falar: se tem alguém que eu preciso falar, que o rei está chamando. Tem gente que está nessa situação hoje e Deus está falando: ei, eu te chamei, mas é para você se manifestar como Davi e trazer pessoas para a minha mesa, porque eu quero restaurar e restituir mais pessoas. Aleluias. O rei fez isso conosco. A amizade de Jonatas e Davi, a amizade de Jonatas e Davi resultou na restauração do seu filho anos depois. Culto do amigo. Nós estamos entre irmãos. Me considero amigo de todos que estamos aqui. Da mesma forma que um dia um amigo se manifestou, como o nosso irmão disse, e me chamou. E a partir desse dia Deus começou a mudar minha vida. Sabe quem foi esse amigo? Meu pai. Começamos a frequentar, e Deus transformou a minha vida, restaurou, restituiu, para a glória do nome do Senhor. Deus está te levantando como amigo de alguém aqui nessa noite. Eu sei que você está sentado e já está lembrando de alguém. Está lembrando, está assim como Davi. Não tem alguém da casa de Saul que eu possa ser benevolente nessa noite? Não tem alguém? Talvez o Espírito Santo está falando com você: ei, tem alguém lá, conhecido seu, que eu possa agir de benevolência para com ele? Traga ele para mim. Deus está levantando pessoas aqui hoje como Ziba, para ir buscar pessoas, para ouvir das boas novas do Senhor Jesus. Deus está levantando nesse tempo, meus irmãos. É tempo de nós anunciarmos, é tempo de nós falarmos, é tempo de nós manifestarmos a graça de Deus para os nossos amigos, os nossos companheiros, porque o mundo caminha de mal a pior e a volta de Jesus está tão próxima. E se nós somos amigos de verdade, nós temos que querer que os nossos conhecidos também participem dessa mesa. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente para nós orarmos, não. Você vai se colocar no lugar de amigo intercessor neste momento. Lembre de um amigo, lembre de alguém que está esquecido, está em Lodebar neste momento, está jogado às drogas neste momento, está jogado ao pecado neste momento, à prostituição, ao alcoolismo. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão lançando a sua vida no inferno devagarzinho, e nós não estamos manifestando a graça a eles. Lembra dele agora e começa a interceder. Feche os seus olhos. Se há alguém aqui que está lembrando de alguém, comece a pedir ao amado Espírito Santo que visite nesta hora. Ele pode ir lá agora. Saia deste culto, mande uma mensagem, manifeste a graça, fale para ele que o rei está chamando, está querendo restaurar a sua vida, está querendo restaurar a sua alma, para a honra e a glória do nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, louvado e engrandecido é teu santo nome, Pai. Senhor Jesus, eu reconheço que o lugar que eu estou hoje é por causa da tua graça. Eu reconheço que a posição que eu me encontro hoje foi porque um dia o Senhor me chamou, transformou a minha vida, me libertou e me restaurou como filho. Pai, eu quero lhe agradecer pela transformação que o Senhor fez em mim, pela libertação que o Senhor fez na minha vida. Meu Deus, e eu peço neste momento que o Senhor visite, meu Pai, aqueles amigos, aquelas pessoas que estão, Pai, aprisionadas pelos vícios neste momento. Visita, Senhor, a boca de fumo. Visita, Senhor, aquele lugar onde as pessoas têm praticado o pecado. Visita, traga libertação, Pai querido. Quantos aqueles, ó Senhor, que estão em Lodebar esquecidos, estão aí, meu Pai, aleijados espiritualmente. Ó Espírito Santo, vá, usa os teus filhos para chamá-los à tua mesa, e o Senhor fazer a obra da salvação em nome de Jesus. Levanta no nosso meio, no meio da tua igreja,
homens e mulheres que estão dispostos, que estão, meu Pai, determinados a alcançar e buscar almas para o teu reino, em nome de Jesus. Desperta no nosso coração um amor como o amor que Davi sentiu, um amor como o amor que Jesus sentiu para conosco. Pai querido, usa a tua igreja neste tempo como uma igreja evangelística, como uma igreja que ama, como uma igreja que estende a mão, como uma igreja que abraça, como uma igreja que restaura, em nome de Jesus. Capacita, Espírito Santo, cada um dos teus filhos com palavra de sabedoria, em nome de Jesus. Levanta no meio da tua igreja amigos, amigas de verdade, que querem ver as pessoas restauradas, em nome de Jesus.